Olá, criançada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos aqui no mês de janeiro, maior calorão, né? Maior calorão, verão, férias, coisa boa. Esse mês a gente tá falando sobre escavando. Escavando é quando a gente vai escavando, né? Fazendo um buraco, né? Quando a gente faz um buraco, está escavando, a gente está geralmente procurando alguma coisa, não é? Quando a gente vai pescar, a gente faz um buraco para procurar minhoca. Aqueles piratas, eles vão nas ilhas, eles fazem buraco procurando o quê? Tesouro. E a gente também está procurando, digamos assim, um tesouro, que é chamado sabedoria. Sim, a sabedoria é um grande tesouro que vai nos ajudar pela nossa vida inteira. E a nossa história de hoje, bom, antes da nossa história, vamos ver primeiro o nosso versículo desse mês. Eu acho que vocês já devem ter decorado. Se não decoraram ainda, tem uma chance ainda tem semana que vem, então fiquem calmos. Vai aparecer aqui o versículo, ele está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler aqui na versão NVI, é o que vai aparecer aqui, olha só. Então diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha que legal, garotinho e garotinha. Se você acha que você não tem sabedoria, o versículo nos ensina: peça sabedoria para Deus, porque Ele dá para todos livremente, Ele vai dar para você. Então, mais uma vez, olha que legal, vamos todos juntos, 1, 2, 3. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Muito bom! Olha só, sabedoria é a gente descobrir que a gente tem que fazer alguma coisa e fazer isso. Sabedoria não é só você entender alguma coisa, mas é você entender e você também agir de acordo com aquela sabedoria. E sempre vale a pena buscar a sabedoria de Deus. Isso mesmo, a sabedoria de Deus. Salomão, quando a gente fala de sabedoria na Bíblia, imediatamente a gente pensa em Salomão. Salomão, ele foi rei de Israel por mais ou menos 40 anos. Quando ele começou a ser rei, ele era muito jovem. O rei Salomão, para quem não se lembra, era filho do rei Davi. Uma noite, Deus apareceu para ele em sonho e falou para ele: peça o que você quiser que eu vou te dar. Quem lembra dessa história, o que foi que o Salomão pediu? Ele pediu isso! Se você disse sabedoria, acertou, ele pediu sabedoria. E Deus deu tanta sabedoria para ele, que ele foi um dos homens mais sábios que a gente já conheceu, que já existiu aqui na Terra, né? E muitas das coisas que ele falou foram registradas num livro da Bíblia chamado Provérbios. E agora eu vou ler para você aqui, garotinho e garotinha, um versículo lá de Provérbios. Ele está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Vou ler aqui na versão NVI. Preste atenção no que o rei Salomão, o sábio, falou para nós. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, o que será que o rei Salomão quis dizer com isso? Quando a gente fala de prudente, é aquela pessoa que ela faz as coisas com cautela. Já aqui, o inexperiente é aquele que vai fazendo de qualquer jeito. Então ele nos explica assim: aquele que é prudente, ou seja, faz as coisas com calma, com cuidado, se ele percebe o perigo, ele busca refúgio. O que é refúgio? É um lugar seguro. É um lugar onde a gente não vai sofrer algum problema, alguma ameaça. O inexperiente, ao invés de
buscar um refúgio, o que o versículo fala? Que ele segue adiante e aí ele sofre as consequências. Ih, garotinho, garotinha, ele vai ter problema, ele vai pagar pela inexperiência dele. Então, as pessoas sábias, elas veem um perigo, alguma situação perigosa, e elas vão para onde? De acordo com o versículo? Isso! Acertou! Para o refúgio. Mas as pessoas sem experiência continuam e sofrem. Esse versículo, ele nos ajuda, se a gente pensar nele, né? Ele nos ajuda a fazer a escolha sábia. Lembram disso? A gente sempre fala isso aqui no Chácara Kids. Nós temos que fazer a escolha sábia, a escolha certa. E aí, tem 3 palavrinhas que a gente tem que se lembrar sempre para que a gente possa fazer a escolha sábia, para que a gente possa fazer isso que está aqui no versículo. A primeira palavra é pare. A segunda é pense e a terceira é haja. A gente vai ver cada uma delas. Pare, pense e haja. Bom, primeiro, pare. Todo mundo sabe o que é pare, né? Você está andando, pare. Pare é quando você está numa situação que você talvez desconfie que pode ser perigosa. E aí você, ao invés de ir fazendo aquilo loucamente, você para, respira, se acalma, e aí vem a segunda palavra que é pense. Mas tio Enéas, eu penso o quê, hein? Sabe o que você pensa? Faz uma pergunta para você mesmo. Se eu continuar e fizer o que eu estou fazendo agora, ou o que eu estou pensando em fazer, o que pode acontecer? Quando a gente para, dá uma acalmada, respira e faz essa pergunta, o que pode acontecer se eu continuar? A gente pode ter algumas ideias de situações que vão acontecer. E a gente vai entender se talvez a gente não está se metendo numa encrenca, se a gente não vai criar um problema. E aí a terceira palavra, quem lembra? Agir, haja. E aí então você vai agir, você vai fazer alguma coisa de acordo com o que você pensou. E aí nessas horas, quando a gente nunca sabe do futuro, né? É difícil adivinhar o que vai acontecer. Mas nós já sabemos muitas coisas. E olha só o que é mais importante. Deus nos ilumina e Ele nos dá sabedoria. Então a gente tem que agir de acordo com a sabedoria para que a gente possa evitar problema. Então a gente tem que fazer o que o rei Salomão nos ensinou lá no versículo. Que quando a pessoa prudente vê o perigo, o que ela faz? Ela vai para o refúgio, ela vai para um lugar seguro. Então a gente tem sempre que se perguntar se o que eu estou fazendo não vai me levar para um lugar que não é seguro, não vai criar problema, não vai me dar consequências que as pessoas tolas, aquelas pessoas que não refletem, não pensam, elas vão sofrer. Por quê? Porque elas continuam fazendo o que elas estão fazendo sem pensar. Mas as pessoas sábias, primeiro elas param, depois elas pensam e só então elas vão escolher o que elas vão fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. É tipo um joguinho de pare, pense, haja. E aí você que está aí na sua casa, você vai ficar pensando um pouco junto comigo como é que você sairia dessa situação. Ó, você está vendo essa imagem aqui do quarto bagunçado aqui, ó? Imagina que esse aqui é o teu quarto, tá? E aí você tá lá na sua casa e a sua mãe falou para você: menino, menina, vai arrumar o quarto, tá muito bagunçado. E aí passou um pouquinho, você foi lá pro seu quarto e você começou a arrumar o seu quarto. E você tá lá e realmente tá uma bagunça, né? Parece que passou um furacão lá dentro, né? Garotinho, garotinha.
é só uma história. Seu quarto nunca fica assim, né? Mas vamos voltar para a história. Você está lá e você já começou a arrumar. Você já está na metade da organização, sabe? A sua mãe acha, por algum motivo, ela pensa que você nem começou ainda. Aí ela grita. Ela está lá no outro lugar da casa e ela grita com você. Você não começou ainda! Vai arrumar o quarto! Pode até ser teu pai também que grita, né? Ô, moleque! Vai arrumar o quarto! E aí você fica bravo, garotinho. Garotinha fica brava. Ela fala assim, caramba, eu já tô aqui arrumando. Olha, já tá quase na metade aqui da arrumação. Nessas horas, seguindo o nosso conselho aqui, primeira coisa, o que você tem que fazer? Pare. Respira. Faz um relaxamento, assim. E aí você pensa, se eu fizer o que eu estou pensando em fazer, o que vai acontecer? E o que você está pensando em fazer? Você está pensando em gritar de volta, né? Eu já estou arrumando! Mas não. Você pensa, o que eu devo fazer então? E aí você age com sabedoria. Aí você vai lá e fala assim, mamãe, ou então, papai, eu já estava arrumando. Inclusive, já está quase pronto. Daqui a pouquinho eu te chamo para você ver. Olha, não é muito melhor? Agora imagina se você dá uma resposta mal educada, se você grita com o seu pai ou com sua mãe, e pode dar problema, eles podem ficar bravos ou você pode ficar de castigo. Então veja como você parar, pensar e agir com sabedoria é muito melhor do que você fazer como os inexperientes que vão fazendo sem medir as consequências. Outro exemplo, imagina assim, isso nunca acontece, né? Você tá lá jogando videogame, ó o jogo ali, ó. Você tá lá jogando e tá uma delícia, você tá passando de fase. O problema é que amanhã você vai ter uma prova que você acha até meio difícil. Você não conseguiu estudar para a prova ainda. Se você continuar jogando, você vai ter menos tempo para estudar para a prova. Se você ficar jogando muito tempo, você não vai ter nada de tempo para estudar para a prova. Então, aí você fica naquela, né? E agora o que eu vou fazer? Os inexperientes, né? As pessoas insensatas, elas podem falar assim, tá gostoso, eu vou continuar. Mas para agir com sabedoria, o que a gente aprendeu hoje? Primeira coisa, o que é? Para! Aí, pensa, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, o que vai acontecer? Vou ficar sem tempo para estudar para a prova, vou para a prova, não vou saber, vou tirar a nota baixa. E aí você vai agir com sabedoria. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Tem que parar na hora? De repente você pode, sei lá, programar ali o seu celular para despertar daqui 5 minutos. Você tem mais 5 minutos para brincar e aí você para. Ou então você pede para o seu irmão, sua irmã, sua mãe, fala, olha, daqui 5 minutos me avisa porque eu tenho que estudar para a prova. Então você brinca mais um pouco, só que você para poder ter tempo de estudar. E assim como esses dois exemplos, o do quarto e o do videogame, tem outras situações na vida que a gente tem que, antes de fazer alguma coisa, sem pensar, que nem os inexperientes, os descuidados, a gente tem que parar, pensar e agir com a sabedoria que Deus coloca dentro de nós. Eu tenho certeza, eu posso imaginar que se você começar a pensar aí, você vai se lembrar de algumas vezes na sua vida que você deu uma paradinha e pensou, e aí você fez alguma coisa, falou alguma coisa que evitou ter um problema. E talvez você também se lembre de alguma situação, né, garotinho, garotinha? Você não pensou, não parou, já foi fazendo e aí você teve problema, consequências que você não queria. Então, nesses momentos, a gente tem que fazer a escolha sábia. E qual é a escolha sábia nesse caso? É colocar a sabedoria em ação
colocar sabedoria para nos ajudar. Deus criou as pessoas, eu, você, cada um de vocês aí em casa, com essa capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar e também de agir com a sua sabedoria. E isso vale até hoje. Então nós temos que usar essa nossa capacidade de pensar e a sabedoria que Deus nos dá. Então, não se esqueça, garotinho e garotinha. Pare, pense e haja com sabedoria. Salomão nos lembra lá então, vamos relembrar aqui em Provérbios 22, 3. Ele nos diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ele vai sofrer. Então, pense antes de agir. O perigo, presta atenção, garotinho e garotinha. O perigo, ele pode ser, assim, de várias formas, pode estar presente em várias coisas. Por exemplo, se você está numa rua que não é bem sinalizada, isso pode ter um perigo. Se você está na internet e entra num site com aparência meio esquisita, meio suspeita, ou aquele filme que você acha ou que você sabe que você não deve assistir, ou aquele amigo que você gosta do amigo, mas você sabe que teu amigo está sempre se metendo em encrenca. Às vezes aquela vontade que dá de quebrar uma regrinha. Todas essas situações são situações que podem ser perigosas e que a gente tem que parar, pensar e fazer a escolha certa, agir com sabedoria. Nós sabemos sim quando algo é perigoso porque Deus nos ajuda a entender isso. E nós podemos usar essa sabedoria que Deus nos deu para a gente, fugir dessas situações. Então, vou falar uma frase, já falei várias vezes, eu vou falar de novo, eu quero que você repita em casa. Olha só. Pense antes de agir. Vamos falar de novo? 1, 2, 3. Pense antes de agir. Muito bem. Então, depois que você pensou sobre o que você vai fazer, faça e haja com sabedoria. Encontre o seu lugar seguro. Pense no que é sábio e coloque a sabedoria em ação. Muito bem, vamos fazer uma oração agora? Endireita o corpinho aí, você que está esborrachado no sofá, na almofada. Vamos orar e conversar com Deus agora. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos dá sabedoria. E porque o Senhor nos ama, o Senhor quer que nós estejamos sempre usando essa sabedoria para nós não criarmos situações perigosas e, acima de tudo, para nós seguirmos a sua vontade, para nós fazermos a sua vontade. Então nos ajude a todos os dias, naquelas situações difíceis, nas situações perigosas, que nós possamos nos lembrar dessas 3 palavras: pare, pense e haja. E que a gente possa usar a sua sabedoria, sabedoria que vem do céu, para nós termos uma vida boa, livre de perigos e de acordo com a tua vontade. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua sabedoria. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem! Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Não se esqueçam, pare, pense e haja com sabedoria. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!